canal Pleiadianos e ao programa Mitolofar. Hoje nós vamos falar sobre o mito de Perseu e Andrômeda. No último episódio nós falamos sobre Medusa e neste episódio vamos dar continuidade, porque o mito de Perseu e Andrômeda está interligado com o mito da Medusa. Embora a Medusa nós temos já explicado todo o seu significado, mas ele tem uma sequência de acontecimentos, não é? Então vamos lá. A lenda diz que Andrômeda era uma princesa muito bonita, muito bela mesmo. E chegaram até a dizer, na época, que Andrômeda era até mais bonita do que os deuses. E óbvio que isso acabou não sendo nada bom, nada agradável aos olhos olimpianos. E aí começa um problema muito peculiar. Em Fúria de Titãs, nós temos esse pequeno trecho, né, que conta o que a Andrômeda vai passar nas mãos dos deuses, né, para ser mais exato, nas mãos do deus Hades, que ele é um homem ardiloso, né? Muito bem. Diz a lenda que Perseu, depois de decapitar a Medusa, ele teve que petrificar Atlas, né, um titã. Ele teve também sua contenda com Atlas. E ele continuou a sua jornada pela Etiópia fora. E através montado no cavalo Pégasus, né, o cavalo lá do Pégasus, ele acaba chegando numa praia. E lá ele acaba dando de cara na rocha com a princesa Andrômeda. Ela estava acorrentada à rocha. E aí diz que Andrômeda começou a conversar com Perseu. E como que se dá essa conversa, né? Aqui o texto diz o seguinte, que meu nome é Andrômeda, sou filho de Cefeu, rei da Etiópia, fui amarrada à rocha porque preciso pagar por um delito que não cometi. Minha mãe, a rainha Cassiopeia, cometeu um erro inconcebível. Quis medir-se em beleza com as formosas Nereidas, filhas de Nereu, a divina do mar. Ainda brigou com elas no final, insistindo ser a mais bela. As deusas marinhas ficaram muito ofendidas e foram fazer suas queixas, não a seu pai, que é calmo e jamais se zanga, mas ao poderoso deus do mar, Poseidon, o abalador da terra. A fúria do deus foi irrefreável. Para nos castigar, enviou à nossa terra uma inundação catastrófica. Assim essa desgraça passou, fez surgir um monstro marinho que devasta nossos campos. Como o mal não parecia ter fim, meu pai foi perguntar ao oráculo o que devia fazer. O adivinho respondeu que o mal só terá fim o monstro devorar a filha do rei. O povo, não suportando mais a desgraça que se abatera sobre ele, se amotinou. Assim, amarraram-me a esta rocha e agora estou prestes a ser despedaçada pela fera. Perseu ficou imensamente comovido, pois estava apaixonado pela linda moça e queria muito salvá-la, para fazê-la sua esposa, mas não sabia com que palavras se dirigir a ela. Então, Andrômeda ainda acrescentou: solte-me, caro estrangeiro, e faça de mim sua escrava, se não quiser se casar comigo. Salve-me e lhe serei grata para todo sempre. Mal disse isso a jovem e ela começa a chorar, lamentando seu destino tão impiedoso. Perseu então se apresentou a Andrômeda, dizendo que era filho de Zeus e que podia derrotar o monstro para libertá-la. No momento em que a esperança iluminou o rosto da princesa, surgiram seus pais, que haviam escutado as palavras de Perseu. Atiraram-se a seus pés e imploraram para que o herói salvasse sua filha. Eles prometeram dar todas as suas riquezas e reino inteiro, caso Perseu conseguisse. Perseu ainda queria apenas desposar Andrômeda. Então Cefeu e Cassiopeia juraram em nome da deusa Afrodite que lhe dariam a mão da filha em casamento se ele derrotasse o abominável monstro. Eis que num instante o mar começou a espumar e a revolver-se. Um dorso negro surgiu dentre a espuma, mas desapareceu para ressurgir logo em seguida
até que em pouco tempo se podia distinguir um dragão marinho tenebroso sobre as ondas. A história vai dizer que era um momento crítico, pois, conforme o monstro ia se aproximando da costa, menos tempo a princesa Andrômeda tinha. Como Perseu viu que lutar de frente a frente com o monstro seria impossível, né? Um monstro marinho contra um humano, mesmo que estivesse com um cavalo alado, o que ele poderia fazer, né? Qual seria as chances que ele poderia ter contra um monstro desse? O que ele fez? Perseu, então, ele utiliza da cabeça da Medusa para tentar vencer o monstro. Ele se põe diante deste monstro marinho, em alguns filmes vai dizer que é o Kraken, né? E ele faz com que o monstro olhe diretamente para a cabeça da Medusa. E o monstro acaba se tornando pedra. Então o que aconteceu? Como tudo, né, parece bom, mas até um certo momento os problemas vão se acumulando. Perseu, ao derrotar o monstro, a família da princesa cumpre a sua promessa, dá Andrômeda em casamento a Perseu. E no dia da festa do casamento aparece um outro personagem, um nobre, né, querendo ter Andrômeda como esposa, Fineu. E aí, como ele cobra, né, essa questão do casamento, o que acontece? Fineu, ele entra no salão de festas, que é irmão de Cefeu, entrou acompanhado de vários guerreiros, dizendo que Andrômeda pertencia a ele. Cefeu e Cassiopeia ficaram sem palavras. Como dizem aqui, situação, não? Ouçam todos, gritou um responsável nobre. Andrômeda está viva porque Perseu a salvou, arriscando a própria vida. E agora vem Fineu reivindicar seus direitos. Que direito, Fineu? Onde você estava quando Andrômeda estava presa à rocha? Por que não foi matar o monstro? Por que, em vez disso, você se foi, deixando-a para morrer, sem nem mesmo ir confortá-la em sua desgraça? Quem desfez o noivado? Os pais dela ou você mesmo? E com que direito vem tomá-la agora, ainda por cima à força? Andrômeda pertenceu a Perseu. Para aquele que discordar disso, há uma solução muito simples. Pergunte a ela. Bem, um nobre tentando dar lucidez a uma situação meio complicada, né? E aí, então, o pai de Andrômeda, Cefeu, ele vai e pergunta para a filha, né, com quem que ela se casaria. E aí, ela dá a resposta de que ela se casaria com aquele que a salvou de um destino amargo. No caso, Perseu. Ora, você acha que Fineu ficou feliz com isso? Óbvio que não, né? Ele, irritado, sem perder tempo, arremessou sua lança em direção a Perseu, que estava parado, e pulou para o campo. A arma passou ilesa por ele. Perseu sacou da espada para se defender, enquanto dentre os convidados vários jovens destemidos e valorosos puseram-se ao seu lado, e logo teve-se a batalha. Os homens de Fineu, um a um, foram caindo mortos pelo chão, mas embora eram muitos homens, e chegou uma luta que Perseu começou a ficar em desvantagem perante Fineu e seus homens. Vendo essa situação, que estava complicada para Perseu, a própria deusa Atena vem para ajudá-lo, dar a ele o seu escudo, o grande escudo de Atena, né, o escudo protetor. Então Perseu, ele dá um grito para todos os seus guerreiros e manda eles se virarem de costas, virem-se de costas. Quando todos se viraram, ele ergueu a cabeça morta da Medusa. A consequência foi que todos os homens de Fineu foram transformados em pedra. Por último, restou o próprio Fineu. Ele, olhando para tudo aquilo que aconteceu, o mal que se abateu sobre seus soldados, ele cai por chão e pede perdão a Perseu. Porém, Perseu mostra-lhe a cabeça da Medusa, o transformando em pedra da pior condição
que um soldado pode estar de joelhos, derrotado, pedindo clemência. O que nós podemos compreender deste pequeno texto que eu acabei de ler para vocês até agora, narrando a história de Perseu e Andrômeda? Nós partimos do pressuposto primeiro do que a maldade, ela não é 100%, da mesma forma que a bondade também não é 100%. Nós vimos a partir da Medusa, todo o mal que caiu sobre ela, e mesmo depois de morta, ela foi utilizada para o bem, para salvar, para poder trazer justiça, mesmo estando morta. O que isso significa para nós? Que é um legado. O legado que fica de alguém, de uma ideia, de uma mensagem, de uma propositura, quando ela é bem empenhada, quando ela é bem colocada, quando ela é bem entendida e praticada, ela se torna imortal. Por que a palavra de Deus, na forma da Bíblia, é um livro que ele é atemporal? Porque o seu conteúdo, embora ele tenha um fato histórico, mas o seu conteúdo, o seu ensinamento, a proposta que está ali através de uma alegoria, ela ultrapassa os tempos. Assim como pensamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, de muitos filósofos, de muitos pensadores, eles utilizam de uma alegoria de um tempo para que as pessoas possam compreender aquilo que ele está querendo passar. Mas a informação, o peso da informação, ela se torna imortal. Porque ela causa algo bom, ela traz justiça, ela traz amparo, ela traz verdade. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, ele vem mostrar na figura de Andrômeda a mulher em todo o seu sentido. Qual que é o sentido mais amplo da mulher? Da doçura, da beleza, da fragilidade, da necessidade de amparo, de cuidado, de carinho, indo totalmente no contraponto de como tratar a Medusa, de como é visto Medusa, e a partir de toda a personalidade da Medusa, a forma como a sociedade vê a mulher hoje. A mulher, ela é considerada por muitos como se fosse alguns poetas dizem que a mulher é uma flor, a delicadeza, a beleza de uma flor. E no caso deste mito de Perseu e Andrômeda, vem retratar justamente isso, que a mulher, ela é a doçura. Então ele vem trazer para nós, nesse contexto, o lado humano de ser mulher, o lado mais puro, o lado amoroso, o lado, pode dizer, maternal de ser mulher. E ao mesmo tempo, psicologicamente, ele vem trazer também essa questão de que a mulher, por ter todas essas características, ela passa a ter uma dependência masculina na sua vida. E isso vai se concretizando na forma que ela é a imagem que ela tem do pai, da filha e do pai, que aquilo vai se desenvolvendo no seu relacionamento amoroso de pai e filha e vai concretizando na sua mente, no seu crescer, no seu ser estar, em ter uma figura masculina como para te apoiar, te ajudar, te proteger e fazer de você algo, a mulher, como algo importante a ser cuidado. Porém, esse mesmo texto vai dizer também que a mulher é preciso ter muita força de vontade, muito empenho, porque no caso da Andrômeda, de pedir socorro, de enfrentar, ter coragem de enfrentar o seu destino, da mulher também enfrentar os destinos que ela mesma acaba escolhendo para a sua própria vida. E não simplesmente dizer que eu não tive sorte. Não tem nada a ver com sorte. A bem da verdade, nosso destino, nossa vida, em vez de ser homem ou mulher, nós não temos sorte. Nós programamos a nossa vida, nós projetamos a nossa vida. Se ela vai dar certo ou não, vai ser dia a dia a construção de um resultado. Nós não sabemos, não conseguimos saber como que vai se dar uma escolha que foi feita hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu vou dar um exemplo muito prático, que é o próprio programa. A ideia do programa Mitolofar
é fazer com que nós nos encontremos como pessoas, como ser pensante, como sociedade, através do mito. A ideia é que milhares de pessoas possam estar diante do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, da televisão, assistindo através do YouTube, possam se enxergar como pessoas e ao final de cada episódio, faça uma reflexão da sua vida, seu pensamento, a sua conduta e faça melhorias, faça mudanças. Assim como eu, a cada programa, eu também aprendo e vejo o que eu preciso melhorar na minha vida. Será que eu fui contaminado pela sociedade do jeito que está? Eu disse amém para a sociedade? Não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar como pessoa. Então a ideia do programa é o quê? Que ao final de um determinado período, as pessoas que estejam assistindo se contaminem, né, no bom sentido, pelas ideias, pelas informações, mudem as suas vidas, nossas vidas, e divulguem para mais pessoas, que sejam catalisadores de boas coisas e sejam divulgadas para outras pessoas. Olha, tem o canal tal, com o programa tal, tem o programa lá, tem o canal Pleiadianos com o programa Mitolofário, muito bom, vai assistir, vai te ajudar a você pensar um pouco a sua vida, tem muitas coisas legais lá para todo mundo. Então a ideia do programa é isso. Se ele vai atingir esse objetivo ou não, só dia a dia vai dizer. Então nós colocamos uma proposta, nós colocamos a proposta, colocamos as ideias e a lançamos. Se ela vai atingir um objetivo esperado ou não, só os dias vão dizer. E a cada dia nós vamos o quê? Como tudo na nossa vida, apodando as arestas, melhorando informações, mudando o comportamento, enxertando novas ideias. Assim como na nossa própria vida, quando nós nos damos com certas decisões que precisam ser tomadas diante de uma proposta que já foi estabelecida, é claro que ela vai ser revista, ela vai ser refeita, vai ser repensada, vai ser enxertada, vai ser podada. Isso quando chegar por um fim, né? E começar de novo. Isso faz parte da vida. Então é a mesma coisa, essa questão da mulher enquanto ser frágil que precisa passar de fase. Eu saio da adolescência para a vida adulta, encerra-se uma fase e começa outra. No caso da princesa Andrômeda, ela sai de um processo de solteira, de uma princesa solteira, e passa a ser uma adulta que vai ser tomada em casamento por um herói. Por outro lado, o herói, né, o Perseu, também tem a sua psique. A parte mais importante que nós vamos entender dessa história do Perseu, do personagem Perseu, é a ruptura da juventude para a vida adulta. Por que a ruptura? Tem um ditado, não vou falar que é um ditado, porque vai muito além de ditado, é quase que uma vontade, quase que universal de todo ser humano. Quando nós olhamos para trás, para a nossa juventude, todo mundo fala, eu gostaria de ter voltado lá no tempo que eu era adolescente. Viver minha adolescência, o melhor período da minha vida, né? Dos 13 aos 17 anos, mais ou menos. Por quê? Dos 13 aos 17 anos, nós somos jovens, a nossa preocupação está viver a nossa vida. Nós não estamos preocupados com contas para pagar, com casa para construir, preocupado com o marido, com a esposa, com o filho, com dinheiro, com trabalho. Nós não temos nenhuma preocupação com isso. É o período mais belo da nossa vida porque nós estamos livres, soltos, porque existe alguém pensando por nós. Alguém que está queimando a cabeça por nós, alguém que está deitando todas as noites no travesseiro com a cabeça fervendo, que no caso seriam os nossos pais. Então todo mundo quer voltar nesse período. Por quê? Porque crescer, sair da fase de juventude para a vida adulta é uma dor, para muita é cuidado dor. Porque ser adulto é ser responsável pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas, assumir as consequências delas, sendo boas ou más. Portanto, essa ruptura, ela se dá de maneira muito bruta para os homens quase sempre. Para as mulheres também tem, mas quando você compara entre o homem e uma mulher,
a ruptura da vida adolescente para a vida adulta para o homem, ela tem que ser um pouco uma carga mais pesada. E se você vive numa família onde ela não tem estrutura familiar, financeira, para poder amparar esse jovem que vai se tornar adulto, para prepará-lo para a vida, essa ruptura é mais grossa ainda, mais grosseira. Por quê? Uma família que passa dificuldades financeiras, eles têm muitos filhos, é óbvio que os homens, os filhos homens, eles vão ser obrigados a começar a trabalhar mais cedo para poder ajudar a família que passa necessidades. Então, muitas das vezes, aquele período de juventude ele é interrompido de maneira bruta e já inserido aquele jovem na vida adulta, porque a condição de sobrevivência da família é importante, ela é traumática. E tem aqueles que, mesmo que não passem por esse período traumático, que vai para a vida normal, se espera dele resultados. Quase sempre o quê? Você acabou o ensino médio, você vai fazer uma faculdade, vai ter uma profissão, vai procurar o trabalho através dessa profissão, ganhar dinheiro, construir sua casa, seu carro, sua vida, que vai casar, construir família. É um ciclo, né? O pai com a mãe fez isso, o filho também vai ter que fazer, os netos, os bisnetos, tataranetos e por aí vai. Um ciclo infindado. Só que esse ciclo, ele cobra uma série de exigências. Então, para o homem, ele é um pouco mais traumático do que para a mulher. E aí algumas coisas vão dizer sobre esse período, né? Que a mulher ela pode ser forte, destemida, empreendedora. Porque a sua conduta perante a forma como a família cuidou, quando ela se vê dentro da imagem do pai, aquele protetor que cuida da família, mostra para esta mulher que ela tem condições de conseguir uma vida boa, de conseguir um homem na sua vida, imagem e semelhança do bom e amoroso pai. E aí a delicadeza amável, os atributos da personalidade feminina, tende o quê? A ser positivos na vida dela. Da mesma forma, quando ela consegue encontrar um homem que corresponda a esses atributos, ele também tem um equilíbrio numa vida dois de força do homem, de decisão do homem, com a ternura, a docilidade, a amabilidade, o empreendedorismo, o destemor da mulher. Então consegue se equilibrar. E aí, alguns pensadores dão a este equilíbrio feminino chamado de ânimos. Você vai ânimos positivo no caso, tá? Você vai poder encontrar em filmes como Anita Garibaldi, onde a personagem Anita foi dado vida pela atriz Ana Paula Arósio, tá? E também A Casa das Sete Mulheres. Você vai conseguir encontrar esse ânimos positivo. Quem não assistiu, assista, é muito bom, gente. Tanto seriado quanto filme. Eles são ótimos. Dá uma aula para nós assim de vida, tá? Já Von Franz, de 2007, ele declara que a mulher deve ser instruída a ter uma carreira, mas ela não deve ficar possuída, ela não deve ficar arrebatada pela carreira, ou perde sua identidade feminina. Se for capaz de mantê-la, sua profissão acrescenta-lhe uma dimensão espiritual de atividade, inteligência e força. Qualidades essas muito positivas. Em seu mais elevado nível, se torna um mediador da experiência religiosa, através da qual a vida adquire um novo sentido. Ele dá força espiritual à mulher, a uma invisível sustentação interior que compensa sua delicadeza exterior. A mulher, mesmo que ainda sofra preconceitos, não podemos negar suas conquistas sociais, políticas e econômicas, avanços que ocorreram de forma significativa. No caso, o que o pensador acabou de dizer aqui sobre isso, é que a mulher ela não pode se deixar, assim como o homem também, mas estamos falando da mulher, né? Primeiro por causa da Andrômeda, nós temos que ter esse cuidado de não se masculinizar pelo mundo profissional que ela vai desenvolver. Hoje na sociedade, praticamente, a mulher, em questão de trabalho, ela está em pé de igualdade com o homem. Em qualquer segmento onde o homem trabalha, a mulher pode desempenhar o mesmo papel. Embora ganhando menos, sendo menos valorizada que o homem, isso eu já falei para vocês, né, no episódio da Medusa, que fala sobre os problemas da mulher na sociedade moderna, mas ela tem condições
psicológicas, mentais, sociais, equiparadas ao homem. Não perde em nada. Porém, uma vez que a mulher ela está dentro de um cenário social, trabalhista, exclusivamente masculino, ela corre o risco de acabar se masculinizando por causa do trabalho. Então, pede-se, aqui falando, que ela não pode perder essa ternura do que é ser um ser feminino. E, ao mesmo tempo, o seu dinamismo. Eu comentei falar sobre o movimento que as mulheres tiveram ao longo do século XX, da sua legalização de direitos igualitários, movimento feminista, né, o feminismo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde as mulheres foram procurar ser mais igualitárias perante a sociedade, em detrimento ao ser masculino. Isso acontece e vem acontecendo até os dias de hoje. Tivemos muitos avanços? Tivemos. Mas quando nós olhamos o quadro todo, a história toda, nós estamos muito longe dessa equalização, dessa equidade. Ainda encontramos mulheres que são tratadas de maneira inferior ao ser masculino. Uma cultura, como eu já falei para vocês, nós estamos falando de mitologia, ela já vem desde o primeiro episódio, já vem desde lá de trás. Lembra da Pandora? A história da Pandora, depois da Medusa, e chegamos hoje na pessoa de Andrômeda. Então é um processo que, no caso, a nossa sociedade tem que fazer esforço árduo para enterrar mentalidades arcaicas que fazem com que a nossa sociedade seja sempre dividida. Ela não pode ficar dividida, ela não pode ficar segmentada em direitos para muitos e subdireitos para outros por causa da sexualidade, por causa da cor da pele, por causa da etnia, por causa da sua opção sexual, tem isso também, e entre tantas outras situações. Nós estamos falando de perfil profissional, independente da cor da pele, do sexo que nasceu, do sexo que pratica, da etnia. Todo mundo tem conhecimento, tem capacidade de se desenvolver profissionalmente, intelectualmente e ser equilibradamente iguais. Então, nós temos que acabar com isso. Nós temos que enterrar de vez essa questão, dessa desigualdade, dessa questão do homem em relação à mulher. Bom, quando nós falamos sobre isso, nós temos que ver algumas coisas também que não podemos colocar de forma geral uma fraqueza na mulher simplesmente por ela ser mulher. A sua fragilidade nunca poderá ser tratada como fraqueza. A fragilidade da mulher está muito ligada à sua beleza, à sua ternura, à sua amorosidade, à sua capacidade de ser terna, meiga. Não podemos nunca, jamais confundir esses atos com uma pessoa fraca. Ao contrário, a mulher é tudo menos fraca. Para quem conhece uma mulher que é decidida, nós sabemos que ela é tudo menos fraca. Se ela tem que enfrentar alguma coisa, ela vai enfrentar e acabou, não importa o que vai acontecer, mas ela enfrenta. E aí agora nós voltamos para o Perseu. Como eu falei, para o homem é um pouquinho mais diferente do que a mulher, essa questão da ruptura da vida para a vida adulta, né? O Perseu, ele mostra que algumas características na história que vai mostrar para a nossa vida como que se dá a vida adulta para um homem. Quase sempre é um trauma, né? E quando você se recupera desse trauma, ele traz algumas respostas. Após a recuperação de um trauma, é comum as respostas de orientação e defesa serem restauradas. Perseu com a cabeça da Medusa em mãos, ou seja, o seu trauma redimensionado nas suas mãos. Ele pode resgatar seu senso de orientação e defesa e pode usá-los de forma bastante precisa e eficiente quando se faz necessário. Então o que acontece? Uma vez que passa o trauma da vida adulta, o homem ele tende a quê? Trazer para si
segurar sua vida nas suas mãos, porque ele sabe que agora depende dele. Então ele pega os seus condicionamentos que estão ali, ele se apodera daquilo e projeta de forma que ele possa aproveitar aquilo na sua vida de adulto. Peter Lenive vai falar que o cerne dessa questão do Perseu está incapaz de reconhecer que o trauma representa os instintos animais distorcidos. Ao serem dominados, esses instintos podem ser usados pela mente consciente para transformar os sintomas traumáticos no estado de bem-estar. Perseu, ao enfrentar o monstro, está dominando seus instintos e podendo, através deles, encontrar sua força instintiva. Diante de quantos problemas, às vezes, o homem se depara, ele é traumatizado de alguma forma e ele é obrigado a buscar força nos seus instintos para enfrentar aquilo. A mulher também tem, mas o homem tem uma reação muito mais rápida sobre isso, pelo fato de que nós vivemos numa sociedade heterossexual com valorização predominante do homem. Então, o que acontece? A agressividade da sociedade para o homem é muito maior, porque a concorrência do ser masculino, de se impor como um homem melhor que o outro homem, um homem mais poderoso que o outro homem, um homem... Enfim, existe uma série de segmentos, né? Existe um mais bonito que o outro, mais corpudo que o outro, mais rico que o outro, mais poderoso que o outro, mais influente que o outro. Existe uma guerra entre homens para determinar quem é o melhor sobre quem. E esta sociedade enganjada, alicerçada, emaranhada dessa forma, é óbvio que gera traumas de várias formas. Então o que acontece? Você acaba apelando para os seus instintos. O homem acaba apelando para os seus instintos para sobreviver nesse mundo. A mulher também tem, dentro de alguns segmentos, a mulher também tem. Ela também se encontra, dependendo da situação que ela se encontra, ela também é obrigada a apelar para os seus instintos femininos para poder se impor. Mas basicamente isso é quase que predominante no mundo masculino. Só nós pensarmos um pouquinho e vermos. Se nós observarmos também filmes, livros, séries, dentre outras coisas, aonde o homem ele é testado, você vê que ele é levado ao extremo do teste em detrimento de alguma situação ou de outro homem. Por exemplo, filmes de aventura. Quem assistiu Indiana Jones? Acho que todo mundo assistiu, tem vários filmes de Indiana Jones, né? Harrison Ford, maravilhoso. Ali existe uma luta entre Indiana Jones, né, e os seus inimigos. E se você notar, a maioria dos seus inimigos são homens, que um está procurando se dar bem às custas dele, ou sobrepujá-lo em conhecimento, em força, e por aí vai. Então é um exemplo de como o mundo masculino, como o homem lida com o outro. E o mais estranho é que, mesmo dentro desse emaranhado, ainda existe um certo nível muito grande de fidelidade masculina entre eles, mesmo diante de desavenças. Mas, ainda assim existe. Mesmo diante da fidelidade, aqui são amigos íntimos, um defende o outro debaixo d'água, esconde os erros e os acertos da pessoa, mas mesmo assim existe rivalidade. Porque a sociedade masculina ela foi projetada de forma que os homens se saiam bem, que só os melhores se destaquem. Eu vou dar um exemplo para vocês disso, são os espartanos. Os soldados espartanos, como que eles eram criados? Se você pegar a história de como o menino, o homem da Esparta, ele é cuidado pelo Estado, vão ficar sendo abismados. Eles são postos aos mais diversos tipos de provas duras para enrijecimento do ser humano masculino, porque ele vai ser um soldado. Então ele tem que ser um soldado perfeito. A ideia de transformar o homem num ser perfeito para a guerra, ela prevalece hoje. Qual é a guerra hoje? Hoje é a guerra de conquistar a melhor mulher que estiver no momento, o melhor trabalho, ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor posição social, dentre uma série de situações. Então essa guerra ainda continua. E dependendo de como esta guerra ela é alimentada, ela passa a ser até mesmo de uma forma bruta. Por quê?
Porque, infelizmente, nós caímos no efeito da nossa pirâmide social. Existem poucos, extremamente ricos, e uma maioria de classe média, classe baixa, que são explorados por essa classe alta. E aí o que acontece? Dentro dessa pirâmide, se eu preciso me manter na posição que estou, eu tenho que deixar de ser humano e ser uma pessoa bruta, apelar para o animalesco para me manter na posição que eu estou. Logo, eu empurro para aqueles que vêm abaixo de mim pressões para que eu me mantenha no lugar que eu estou, no cargo que eu estou, na condição social que eu estou. E aí o que acontece? Eu gero problemas. Se você vê corporações aí que tem aquelas escaladas de corporações, para um homem subir de um cargo para o outro, praticamente é uma luta de gladiadores. E as mulheres, quando elas entram no mundo masculino, ela também acaba sendo masculinizada e tem que submeter a esse mesmo tipo de situação. Porque o que acontece? Em muitas empresas, mulher ainda não é maioria de homens. Então o que acontece? Aquele universo é um universo masculino. Se é um universo masculino, ela vai ter que enfrentar um universo masculino. E todos os problemas desse universo masculino para se destacar no mundo profissional. Um mundo que foi feito para homens. Então o que acontece? Nós temos essa questão. E essa questão ela é justamente ilustrada nessa luta entre Perseu com o monstro, da Andrômeda ter que lutar também pela sua dignidade, pela sua vida, diante de injustiças. São representações muito alegóricos para o mundo de hoje. Se nós pensarmos um pouquinho bem, a estrutura da nossa sociedade é um verdadeiro monstro mesmo. Só quer nos devorar. Se nós não lutarmos dia a dia, nós somos devorados. Continuando, esse Perseu triunfante, né, que ganha com seu poder, ele começa a expandir a consciência e demonstrar estar orientado a ponto de ser preciso no seu ataque ao monstro. Ele agora teve escolha, não é mais prisioneiro da resposta da imobilidade. O processo de renegociação do trauma já está acontecendo. Então o que acontece? A partir do momento que nós começamos a compreender como as coisas da nossa vida funcionam, nós começamos a utilizar esses mecanismos. E esses mecanismos, eles nos dão instrumentos de força, de inteligência, para enfrentá-los. É claro que esse dar não é uma coisa assim, tá aqui, ó. Não, você vai descobrindo. À medida que você vai investigando, vai charfuscando, vai fuçando, né? Como nós dizemos, você vai penetrando dentro do meio, seja qual for ele, social, intelectual, religioso, financeiro, profissional, amoroso, você vai vendo que existe ferramentas para que você possa vencer os obstáculos. E aí o trauma ele passa a ser menos problemático. E aí o trauma também pode ser substituído por dificuldades. As dificuldades elas tendem a diminuir, elas tendem a cair, elas tendem a ser palpáveis de ser superadas. Porque às vezes no primeiro momento as dificuldades elas podem ser algo que nós não conseguimos ver uma possibilidade de vencê-la. Parece uma coisa intangível, impegável, inalcançável. E não é. À medida que nós vamos vendo instrumentalizações, nós vamos vendo que há possibilidades. Para uma pessoa traumatizada, a jornada em direção a uma vida espontânea, cheia de energia, significa mais do que alívio dos sintomas, significa transformação. Essa é uma metamorfose profunda, uma mudança que afeta os níveis mais básicos do nosso ser. Não enxergaremos mais o nosso mundo através dos olhos assustados. Embora o nosso planeta crie a hipervigilância, uma sensação de que o perigo está sempre à espreita e que o pior acontece com frequência. Começamos a encarar a vida com um senso de coragem e confiança. O mundo se torna um lugar onde coisas ruins podem ocorrer, e acontecem, mas podem ser superadas. A confiança não é mais a ansiedade, forma o contexto em que todas as experiências se dão. Então o que acontece? Isso vai para todo mundo, né? Para homem e para mulher. Uma vez que nós conseguimos observar a nossa vida, suplantar os nossos defeitos, suplantar as dificuldades, nós conseguimos
luz no túnel, conseguimos ver uma saída, conseguimos visualizar possibilidades de mudanças. E aí eu abro um parêntese muito grande sobre essa questão de mudanças, que se vocês observarem um pouquinho desse contexto que foi falado, desde o mito da Medusa, vindo para Perseu e Andrômeda, ninguém ali foi sozinho. Ninguém ali bateu no peito, eu sou o Todo-Poderoso e eu faço e aconteço. É o que nós chamamos, né, de autossuficiência. Não. Por quê? Mostra a nossa humanidade. Está mostrando nossas deficiências, as nossas fragilidades, as nossas dúvidas, os nossos traumas. E eles são superados com pessoas, com a ajuda das pessoas, com a vida das pessoas, com pessoas certas na nossa vida. E quem que escolhe essas pessoas? Somos nós. A vida vai mostrar pessoas na nossa vida? Vai. Destino, vamos assim dizer, né? Ele se encarrega de colocar pessoas na nossa vida? Sim. Mas nem sempre essas pessoas serão pessoas certas. Tem pessoas que vão vir para puxar o tapete. Tem pessoas que vão vir para te usar, subtrair as coisas de você. Tem pessoas que vão vir para devastar a sua vida. Mas também terá pessoas que vão vir te pegar pela mão, olhar nos teus olhos e falar: levanta-te, vamos, eu vim aqui para te ajudar a superar as tuas dificuldades. E aí o que acontece? Nós temos que ser bastante humanos neste ponto, muito humanistas, muito verdadeiros conosco mesmos, ao observarmos e vermos quem realmente merece ficar na nossa vida e quem não merece ficar na nossa vida. Perseu, com seus aliados, com seus amigos, gladiaram pelo direito de Perseu casar. Olha quantas pessoas... Ninguém ia casar com a Andrômeda, mas a lealdade que unia esses homens, os amigos de Perseu, fizeram com que pegassem as mãos juntos e fossem batalhar pela felicidade do amigo, pela alegria do amigo. Mas por que fizeram isso? Porque Perseu era uma pessoa merecedora da amizade, merecedoras do amor deles, merecedor de se juntarem a dar a vida por ele. Quantas pessoas nós temos na nossa vida que são assim? É claro que se nós pensarmos no mundo que nós estamos vivendo hoje atualmente, o mundo do toma lá da cá, né, o que a mão direita dá, a esquerda já está cobrando, nós temos muito mais gente a tirar de nós do que a dar, do que ajudar a construir. Então nós temos que tomar muito cuidado. Como que nós provamos isso? Como que nós provamos pessoas verdadeiras? Como diz o ditado japonês, você só conhece uma pessoa 100% quando você come 1 quilo de sal com ela. Nós sabemos que sal é usado pitadas, né, todos os dias na comida. Não usamos 1 quilo de sal na comida, né? São pitadas dia a dia. Então o que acontece? É o dia a dia de convivência que vai dizer se aquela pessoa é digna de estar na nossa vida ou não. E aí tem um outro ponto também. A amizade, seja ela qual nível de amizade que for, ela é 2 mãos diante de uma situação. Uma que dá e a outra que recebe. Esse dar e receber não é cobrança. É à medida que eu me dou para alguém, esse alguém vai devolver para mim na mesma medida ou até superior àquilo que eu estou dando para ela. Nós chamamos de recompensa amistosa. O que é recompensa amistosa? É quando eu consigo enxergar uma pessoa boa na minha vida, eu quero mantê-la, aquela pessoa na minha vida a todo custo, então eu agradeço esta pessoa, devolvendo para ela tudo aquilo que ela me fez e muito mais. E aí nós temos um ciclo de bondades. O que é o ciclo de bondade? Quanto mais a pessoa se apega uma a outra, quanto mais uma a outra vão se intensificando uma na outra, vão se juntando, vão se emaranhando, vão se tornando uma só, vai chegar um dado momento que a bondade ela é um ciclo, né? Entre as 2 pessoas ou mais de 2 pessoas. Passa por uma, para a outra, volta em você, vai lá. É um ciclo de bondades, de crescimento mútuo e tornamos pessoas felizes.
Nossa sociedade tem um problema muito sério, que nós não somos pessoas felizes, porque nós não vemos, nós não encontramos pessoas decididas a fazer a diferença na nossa vida. Nós temos pessoas que estão decididas a querer aproveitar, tirar, subtrair, suplantar, enterrar, mas não construir. E aí geram traumas, né? De vários tipos e pensamentos de traumas. E aí todo trauma traz oportunidades para a transformação autêntica. O trauma amplifica e evoca a expansão e a contração da psique, do corpo e da alma. É o modo como respondemos a um fato traumático que determina se o trauma será uma medusa cruel ou punitiva, que nos transforma em pedra, ou será um mestre espiritual que nos levará para caminhos vastos e não mapeados de muitos aprendizados. No mito grego, no sangue do corpo da medusa decapitada foi recolhido em 2 frascos. Um frasco tinha o poder de matar e o outro de ressuscitar. Se deixarmos o trauma, tem o poder de tirar a vitalidade da nossa vida e destruí-la. Contudo, também podemos usá-la para a autorrenovação e a transformação. O trauma resolvido, ele é uma bênção. Então, o que acontece? Como eu falei do sangue da medusa para vocês no último episódio, né? O dom da vida e da morte. A ressurreição. Tudo isso vai se juntando, vai se unificando nas possibilidades que nós temos de transformar algo ruim em bom. Lembre-se, Perseu, o que ele tinha? O que ele podia fazer? Ele tinha uma vontade. Ele buscou nessa sua vontade força, instrumentos, medusa, a cabeça da medusa, e aliados, amigos íntimos, para chegar a um objetivo que era Andrômeda. E aí o que acontece? Eu trago isso para a minha vida e para a sua vida. Muitos traumas nós temos que não são resolvidos na nossa vida, e esses traumas estão travando a nossa vida. Estão nos travando. Não deixa com que a nossa vida floresça. Você caiu num buraco por causa de traumas que causaram em você no primeiro momento. Depois, você mesmo causa em si próprio traumas que te mantém preso, acorrentado no fundo de um poço. E aquele trauma se alimenta de trauma um atrás do outro, e você continua acorrentado, não consegue sair daquele fundo, daquele poço. Nós temos que nos libertar. A primeira coisa é quebrar as algemas. Como se quebra as algemas? Identificando quais são os traumas que eu não resolvi na minha vida. A escalada deste poço fundo e escuro é resolver os traumas que não estão definidos na minha vida. E a libertação total é você saber que antes de você chegar no topo do abismo, no topo do buraco, mãos te ajudaram a sair desta condição. Mãos que acariciam, mãos que apoiam, mãos que devotam, mãos que amparam, mãos que amam. E aí o que acontece? Eu não preciso, em espécie nenhuma, dizer para você quais são os relacionamentos que existem na nossa sociedade que vão ser essas mãos. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, amigo, amiga, namorado, namorada, esposa, marido. Não importa. O que importa é pessoas decididas de verdade a fazer a diferença na nossa vida. Se você tiver uma pessoa na sua vida que você sabe que ela faz diferença na sua existência, devote-se a ela. Devolva para ela o que ela te dá em dobro. Faça ela se sentir especial na sua vida, porque você é especial na vida dela. Porque se ela faz o que ela está fazendo, porque você é uma pessoa especial na vida dela. Então, a torne também especial na sua vida. Mexa-se. Não deixe o egoísmo, a ignorância, a burrice, a estupidez, a cegueira, o tapa-ouvido, o tapa-boca, ou às vezes quando destapa fala besteira, te manter dentro do abismo. E dentro do abismo, além das correntes, que são os nossos traumas, vão ter outras mãos
que vão fazer com que você permaneça no abismo. São as más pessoas, os aproveitadores, os aliciadores, aqueles que vêm com palavras doces para poder, no momento oportuno, passar rasteiro em você, nós, né? Enfim, nós sabemos que o nosso mundo tem pessoas boas e ruins. Cabe a cada um de nós dar a cada uma dessas pessoas a sua devida importância. Pessoas ruins, para lá. Pessoas boas, para cá. As pessoas boas eu quero ao meu lado, eu quero construir uma vida com elas. Aquelas que são muito boas, então eu quero convivê-las com elas o mais intimamente possível, porque elas são a força, a estrutura que me faz caminhar. E aquelas que não são boas, eu as respeito, mas eu as mantenho no seu devido lugar. Eu não vou no universo delas, porque se eu for para o universo delas, eu vou me traumatizar. E aí, os krakens da vida vão surgir para poder me devorar. E aí eu vou ter que ser, em um dado momento, Andrômeda, porque eu vou estar acorrentado a esses traumas, porque eu deixei eles entrar em minha vida, ou eles vieram até a minha vida de forma não esperada, me faz prisioneiro no rochedo. O rochedo é os problemas, você consegue se movimentar, e ao mesmo tempo eu tenho que ser Perseu, eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar me libertar, ser mais. E aí o Perseu, com os instrumentos que a vida vai me dar para poder superar essas dificuldades, com os nossos aliados, com os nossos heróis, com os nossos guerreiros, que são nossos amigos, nossos mais que amigos, que juntos fazemos um mundo melhor, fazemos uma vida melhor. E quando eu falo de vida melhor, não precisa pensar coisas estratosféricas, não, pessoas. Tá? Se eu mudo a minha vida e eu mudo a vida de outra pessoa, eu já estou fazendo algo assim extremamente glorioso. Onde a vida de duas pessoas mudam, elas são luzes. E essas luzes, cedo ou tarde, vão iluminar outras vidas de outras pessoas que vão se iluminar, que vão mudar e vai ter um efeito cascata. Da mesma forma que diz que os opostos se atraem, né, e eu acredito que seja uma mentira, não são os opostos que se atraem, são os iguais. Coisas boas atraem coisas boas, coisas ruins atraem coisas ruins, então vamos optar pelas coisas boas. Vamos nos unir a pessoas boas, pessoas que constroem, pessoas que vão à luta, pessoas que mudam vidas, mudam realidades. Essas pessoas que mudam vidas, mudam realidades, eles são os verdadeiros Perseus e Andrômedas no mundo moderno. São as verdadeiras pessoas que lutam, são as pessoas que são Pégasos na vida moderna. Não podemos nos tornar Crisaor, não podemos nos tornar Medusas, como eu falei no último vídeo. E fica para nós, então, essa reflexão do mito de Perseu e Andrômeda. Que a nossa vida seja sempre uma vida de caminhar, de felicidade, de conquistas. Lutas sempre vamos ter, mas vitórias com o pé no chão, vitórias possíveis, coisas reais. Uma vitória, por menor que seja, já é uma grande alegria. E um monte de pequenas vitórias acabam construindo um universo de alegrias que nos possibilita, cedo ou tarde, a grandes vitórias. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo programa.